Olá, pessoal, esse podcast começou diferente, você notou? Os professores aqui musicais e tal, e a gente queria falar um pouco sobre esse tema, que começamos de uma forma prática, mas a gente queria também contar para vocês a importância da música no ambiente escolar. Hoje eu trouxe um convidado importantíssimo, que é nosso professor de arte, professor Vitor, que é músico também, como vocês bem viram, e eu queria, junto com vocês, descobrir um pouco dessa trajetória profissional do professor Vitor, entender como a música chegou na vida dele, e eu também não estou aqui de bobeira não, eu também sou músico, né, e também vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Professor Vitor, se apresente aí para os nossos espectadores e conta um pouquinho da sua trajetória musical. Olá, André. Olá, o pessoal aí de casa. É interessante, né, essa parte musical, né? Às vezes as pessoas acham que o músico ele já nasceu tocando, né? Não tem faculdade, não tem nada. Mas a faculdade de música ela não é um mito, ela existe. Eu comecei a tocar com 14 anos de idade, né? Peguei em casa, fui tocando, fui fuçando. Sempre fui uma pessoa bem imperativa. Então ali estava de férias em casa, sem fazer nada, peguei o violão do meu pai e comecei a tocar. Seu pai é músico? Meu pai, ele não é músico, ele toca, né? Ele sempre tocou, sempre participou de Qual que é essa eventos. diferença? É músico e toca? Como é que é isso? Então, é músico ou não é? A pessoa que não toca, que toca, mas também não tem uma formação, ela é música, ela é um músico também. É um músico, sim. É um músico, né? Mas meu pai não tem a formação, né? Ele não fez a formação de músico, né? Entendi. Então, ele toca muito bem, mas, por exemplo, meu pai, ele toca muito bem, mas na hora de ensinar, ele não consegue tanto. Porque ele não tem a formação ali, né? E como forma um acorde, como é que ele faz a melodia. Então é um pouco diferente. Entendi. Né? Um professor de música, ele tem que ter ali como uma base, né? A teoria para poder explicar na hora de praticar. Então você fez a faculdade de música, você estudou informalmente ali sozinho e depois foi fazer a faculdade de música. Como é que foi esse processo? Você tinha a música como um hobby em casa ou como muitos músicos no Brasil tocam na igreja, toca em barzinho? Como é que foi esse processo até chegar à faculdade? Então, eu comecei tocando em casa e eu tive a oportunidade de tocar na igreja, né? Como você disse, né? Muitas pessoas começam a tocar na igreja. Então, eu tive a oportunidade de tocar na igreja, eu fui evoluindo, do violão passei pro teclado, fui pra bateria, né? Porque a igreja, quando falta um, você vai suprir a necessidade. Tem que ser multi-instrumentista. Exato. Então, dessa maneira, eu fui aprendendo outros instrumentos também. E aí, quando eu terminei o ensino médio, vinha aquela pergunta, né? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer de faculdade? Eu tinha duas opções. Né, que eu gostava muito de educação física, até hoje eu gosto muito de esporte, praticar esporte, para mim é bem legal, e a música, né? Como na minha geração tava todo mundo indo para educação física, aí eu falei, já que tá todo mundo indo para educação física, diferente. Eu vou diferente. Aí eu fui para a área da música. E aí é até importante, porque se eu falar assim, vou fazer uma faculdade de música, onde está a faculdade? Qual é a faculdade? Porque as profissões mais comuns a gente encontra fácil. Né? Então eu falei, será que existe faculdade de música? Como é que eu faço? Né? E aí eu tive várias dificuldades. Então, por exemplo, achar uma faculdade de música, só que você já tinha que ter um certo conhecimento teórico. Sim. Então você precisava fazer uma prova para poder passar na faculdade de música. E até então todo o seu estudo tinha sido sozinho? Sozinho, pela internet. Então toda a fundamentação teórica em música você começou só? Eu comecei sozinho. Na verdade, mais a parte prática. Né? Então eu via ali a cifra, via como tocava na internet e tocava. Chegava lá na igreja, tocava. Né? Aí depois que eu comecei a gostar mais, eu fui pesquisando. E o que você toca na igreja? O que se toca na igreja? O instrumento ou o tipo de... O tipo de música, como que é? O tipo de música é até importante esse assunto, porque o tipo de música na igreja ele pode ser variado. Muita gente acha que precisa tocar o gospel, só que o gospel ele não é um gênero de música. O gospel é a mensagem que a música passa. Né? Então, na igreja, quando eu tocava, eu gostava de jogar um jazz, transformar o hino da harpa, né? Que a minha geração não curte muito, por ser mais antigo. Então, eu pegava o hino da harpa, transformava em jazz, em blues, transformava em um soul, uma coisa mais para a nossa geração, uma geração mais
mais moderna, digamos assim. Dá uma repaginada ali na música, deixar mais moderna. Exato, porque é importante também. E aí, pensando nisso, como a faculdade de música agrega, se você já tinha toda essa vivência ali para dentro da igreja, você talvez pudesse pensar, mas o ensino formal de música eu não preciso, porque eu já estou dando conta aqui. Sim. Por que chega ali, eu quero fazer música, a faculdade de música, e quando você termina, ou no decorrer dela, como você percebe que ela muda a sua vivência de música na igreja e nos outros ambientes? Né? Cara, é legal, porque na faculdade de música a gente tem 2 campos, né? O da licenciatura e no bacharel, em outras profissões também. E aí, quando eu fui começar a faculdade de música, eu fiquei nessa dúvida também. Eu faço bacharel ou faço licenciatura? E aí eu pensei na seguinte maneira, eu vou fazer licenciatura porque eu gosto de ensinar. Legal. Eu gosto mais de ensinar do que tocar em lugares, assim. Sim. E então, já chegou a tocar em barzinho? Já cheguei a tocar em casamento. Ah, em casamento, é uma experiência bem legal, porque você fica tanto nervoso quanto os noivos, né? Exato. Eu também, como eu já casei, então eu já tive dos 2 lados. Então você vê a noiva entrando, você fala, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Inclusive, já toquei em casamento e já errei em marcha nupcial. Tem essa questão também, né? Você fica tão nervoso quanto. Você fica mais nervoso que a noiva, eu acho. Exato. E aí eu queria que as pessoas tivessem a mesma experiência que eu tive, que é tocar. Para isso eu precisei, né? Aí como você disse, eu precisei buscar um conhecimento. Legal. Né? Aí só a internet ela não vai suprir a necessidade. Então eu precisei da faculdade, porque ali não é só você aprender a usar o instrumento e tocar o instrumento. Na faculdade de licenciatura de música, você aprende a como que eu vou ensinar esse instrumento para outra pessoa. Sim. Porque uma coisa é você tocar. E na faculdade você aprende um instrumento? Não, na faculdade de licenciatura, você aprende a teoria. Com a teoria, você consegue tocar qualquer tipo de instrumento. Né? Então, eu consigo tocar desde um instrumento percussivo, um instrumento rítmico, até um instrumento melódico. Né? Hoje, por exemplo, eu estou aprendendo a tocar violino. Que legal. É difícil, mas como eu já tenho uma base já teórica do piano, da bateria, a parte rítmica, a parte harmônica, para mim o violino é bem mais fácil. Então, você, na faculdade de música, teve uma base, que eu imagino que uma base muito sólida, mas que ela te dá ferramenta para você migrar para o instrumento que você quiser. Sim, sim. A teoria é a mesma da música para todo instrumento? A teoria ela é a mesma. Né? Só vai mudar a questão de, por exemplo, na bateria você não vai ter a partitura das notas. Né? Não vai ter a parte melódica. Exato, ali, né? Você não vai ler as notas do, ré, mi, fá. Você vai ler a parte do instrumento. No piano, você já vai ler tanto as notas e tanto também a junção delas, que seria a harmonia. Né? Então você tem essa diferença. A diferença também entre a licenciatura e o bacharel é que no bacharel você vai aprender o instrumento que você escolheu. Então eu quero ser bacharel em piano, então você vai lá e vai estudar tudo sobre o piano. Legal. Todos os estilos dentro do piano. Mas você também aprende um pouquinho da teoria dos outros. Legal. Né? Além de história da música, a história da música brasileira, que é muito importante. É o que eu falei, como ensinar a música dentro das escolas, né? Que é uma coisa importante que a gente precisa ter para ser um professor de música. E boa, você levantou aí uma bola que eu acho importante a gente ir nesse foco aí. A música dentro da escola. Porque usualmente uma escola regular, ela tem ensino de história, geografia, arte, ali o mais próximo que chega da música é a arte, né? Sim. Como é que a gente pensa música no ambiente escolar? Você vai ensinar o aluno a aprender um instrumento, ou você vai aprender essa base sólida que você me disse e o aluno vai poder se dedicar futuramente, se ele quiser, a um instrumento? Como que é isso? É importante essa questão, porque o pai, quando coloca o filho numa escola que tenha música, ele acha que o filho ele vai sair tocando o instrumento ali. Então, por exemplo, em muitas escolas temos a flauta doce. Sim. Porém, não tem como o aluno sair tocando a flauta doce como se fosse um expert. Sim. Né? Porque não é uma aula individual, né, para o aluno, então é uma aula coletiva. O que a gente precisa entender é que esses alunos eles vão aprender quase a mesma coisa que se aprende numa faculdade de música. Que seria o quê? A base, né, a estrutura teórica, para que você possa ampliar para outros instrumentos. Porque as crianças também, do Fundi 1 principalmente, né, elas não sabem ainda o que elas querem tocar. Elas veem o instrumento como uma brincadeira, como um brinquedo. Sim. Então elas vão ali fuçar no instrumento, vão brincar, vão ver se gostam. Se não gosta, elas precisam entender que elas podem ter um outro instrumento. E para tocar um outro instrumento, a base é a mesma. Sim. Só vai mudar a forma de tocar. Então veja, você
vai proporcionar toda essa base para esse aluno. O que eu posso identificar, e na sua prática que você identifica como, olha, a partir do ensino musical, aquele aluno desenvolveu mais tal habilidade ou aquela outra habilidade, e eu imagino que isso vai de habilidades desde sociais até habilidades mesmo que são requeridas dentro da escola. Sim. O que você identifica, quais são essas habilidades e se existem esse levantamento dessas habilidades? Cara, é muito importante porque a música, ela vai ajudar em praticamente todas as habilidades. Tanto as habilidades acadêmicas quanto as habilidades sociais. Né? Então, a música vai fazer com que você converse com um amiguinho em relação a tal música. Né? Então, por exemplo, eu gosto de tal música. Aí o amigo fala assim, pô, escutei essa música e você pode escutar também. Então, vai ter essa comunicação. Além do mais, de ajudar um ao outro. Né? A pessoa pode ajudar ali, tô com dificuldade na flauta, tô com dificuldade na escaleta, aí o amiguinho vê que tá com dificuldade, fala assim, pô, não é desse jeito, é desse tal jeito. Sim. Porque foi como eu falei, às vezes nós professores, a gente tem uma sala com 20 alunos, a dificuldade de um é a facilidade do outro, e aí eles vão estar conversando Sim. entre eles e um ajudando o outro. Por isso a importância do coletivo, Por isso né? a importância do coletivo. Porque eles se ajudam e às vezes alcançam até coisas que a gente não consegue alcançar porque não viu em determinado momento, precisa de mais tempo para conseguir desenhar aquele perfil do aluno e entre eles, pela proximidade também, eles conseguem e aí ajudando, isso né? gera um vínculo, né? Que Exato. Gera a questão social um pouco melhor. Exatamente. Né? Agora, na parte acadêmica, é muito simples. Na música, a gente tem praticamente todas as matérias embutidas nela. Conta um pouco disso aí. Por exemplo, vamos falar das matérias que são mais importantes, digamos assim, né? Matemática. Se a gente pegar um compasso musical, a gente fala para os alunos assim, eu preciso de um compasso de 4 tempos. Vamos contar até 4. Então, 1, 2, 3, 4. Agora a gente precisa transformar, que para nós músicos a gente já conhece, essas semínimas em colcheias. Então eu preciso de 2 notas em cada tempo. O que eu vou fazer? Eu tenho 4 tempos, preciso de 2 notas em cada tempo. Qual que é a conta que eu faço? 4 vezes 2. E aí eu vou precisar tocar 8 notas em cada tempo. E aí na hora da prática a gente faz batendo palma mesmo. 1E, 2E, 3E, 4E. Aí dessa forma ele entende a subdivisão do tempo e assim ele consegue fazer uma conta simples de multiplicação, de divisão. Uma outra forma simples, indo para o português também, é a separação de sílabas. Por exemplo, crianças do maternal, Fundi 1, ali bem pequenininhas, elas têm dificuldade de separar sílabas. Aí a gente pode começar a aula com uma música só de apresentação. Por exemplo, eu vou me apresentar, sou o professor Vitor, então canto uma música simples. Então, por exemplo, qual é seu nomezinho? E aí, quando eu vou apresentar meu nome, eu faço essa separação de sílabas. Então, eu falo assim, meu nome é Vitor. Aí o aluno vai lá, qual que é o seu nome? Rafael. Então, ele consegue ter essa separação de sílabas. Associando a rítmica a português. Ao português, essa separação das sílabas, né? E sem contar que tudo isso que a gente faz é sempre movimentando o corpo. É sempre tendo essa estimulação, né? Consciência corporal até uma vai consciência desenvolvendo, corporal. Né? Porque muitas crianças têm dificuldade em se movimentar, têm dificuldade em se expressar, né? Então isso ajuda bastante. Coordenação motora, né? Por exemplo, chega um adulto que não consegue fazer uma coordenação simples. É porque quando era na educação musical dele, na educação infantil, ele não teve tantos recursos para poder aprender. Né? Então a música ela traz esse suporte maior para poder auxiliar as crianças. Então a gente entende a música como também um tipo de linguagem, né? Um tipo de linguagem também. Porque, veja, eu partindo da minha experiência também, eu comecei música ali eu acho que eu tinha uns 8 anos. E aí, mesmo trajeto, dentro da igreja, segui e tal, depois fui para uma escola de música, fui para projetos, depois para a escola de música, depois fui dar aula de músicas, então cheguei a dar alguns anos na prefeitura de música, e sempre voltado para essa premissa de que a gente precisa conectar a música para aquele estudante para as outras áreas, para que faça sentido para ele. Então, isso que você está falando eu acho importantíssimo e fundamental, de ligar principalmente para os menores a música a essas outras questões que eles também lidam em sala de aula. É porque nessa idade, né, no Fundi 1, eles não vão levar a música como algo
que fosse como posso dizer, que fosse algo sério, né, entre aspas. Eles vão levar como algo divertido, alguma brincadeira. É quase uma aula para eles darem aquele respiro, né? É como se fosse educação física do Fund 2, né? Aquela aula para você fazer o que você gosta, que é jogar futebol. Pro infantil, eles vão querer que o professor chegue na aula de música e não fique falando sobre a nota dó é desse jeito porque foram criados dessa forma. Eles vão querer pensar em uma coisa mais prática, uma coisa mais divertida. Entendi. Então, já que a gente está nesse papo todo de música para lá, música para cá, vamos tocar mais um pouquinho para os nossos espectadores? Bora lá. Então, bora. Música boa, o professor Vitor começou no primeiro bloco falando, vamos fazer uma música em jazz. A gente fez em jazz. Vocês curtiram? E galera, aproveitando também esse segundo bloco nosso, eu queria conversar com vocês, especialmente ouvir do professor Vitor e transcorrer isso para vocês, de como a gente foca no próximo ano. Porque a gente falou de música, falamos de aspectos sociais que a música desenvolve, de aspectos cognitivos que a música desenvolve, e a gente queria entender onde que a música vai encaixar aqui na nossa escola, né? Pelo que soube, serão os alunos do ensino infantil e do Fund 1, não é isso? É isso. Porque tínhamos música há um tempo atrás, né? Mas acabou que não deu certo e tal, e a gente quer voltar esse projeto agora repaginado, então com muitos projetos, com muita coisa nova, muita coisa boa para os pais e para os alunos, porque eles merecem muito, e a gente pensa até em algumas gravações. Conta aí, professor Vitor, como você foca as aulas para o ano que vem, como você imagina que serão essas aulas, porque até agora você é professor dos maiores, né? Do Fund 2 e do ensino médio na disciplina de arte. Música com os pequenos, como é que você pensa que vai ser? É isso aí, André, que você falou, vai ser uma novidade aí no Colégio Grille, muito importante. A música no ensino fundamental 1 e também no infantil vai ser de extrema importância e eu espero fazer de uma forma diferente, né? Fazer de uma forma que, assim, seja um diferencial do colégio mesmo. E muitos colégios que têm a música é aquela famosa flauta doce, né? Sim. Que o pai chega em casa com o filho, vê a flauta doce e fala, não quero saber da flauta, porque tem aquele sonzinho agoniante. É só aquele apito, né? Aquele apito, né? A gente vai tentar transformar essa aula um pouco mais divertida e com outros instrumentos também. Sim. Quais instrumentos? A gente está pensando em colocar uma escaleta, né? Para quem não sabe o que é a escaleta, é aquele tecladinho pequenininho que tem ali o bocal também, que se assopra e sai o som. Esse instrumento é muito importante porque trabalha também a respiração dos alunos. Então, por exemplo, eu tinha bronquite. Tenho bronquite ainda, mas faz muito tempo que não tenho... Que ela não se manifesta. Que ela não se manifesta. Para um aluno que tem bronquite, ainda mais nessa idade, é essencial que ele tenha algum tipo de exercício que treine essa respiração. No meu caso, eu fazia natação. Minha mãe me colocou na natação. E aí melhorou bastante a minha bronquite. No caso das crianças aqui, eu espero ajudá-los também com essa questão de você saber respirar. Até porque quando a gente vai cantar, a gente respira de uma forma diferente. E isso também a gente vai tentar introduzir para esses alunos. E deixa eu te falar, se meu filho for asmático, a criança tem asma, tem alguma comorbidade respiratória, você falou da bronquite, mas e as outras? Há alguma restrição, alguma necessidade de um cuidado especial? Como é que funciona? Para alunos que têm alguma dificuldade ou algum tipo de doença respiratória, não tem problema nenhum. Até porque a gente vai trabalhar com que ele consiga controlar a respiração. Né? Então, aqueles exercícios até mesmo de yoga, né? Que é você segurar 4 tempos, soltar 4 tempos, isso a gente aplica também na música. E você sabe que esse exercício, eu costumo também passar para os meus alunos e eu vejo, pelo menos na minha experiência, que ajuda até com ansiedade, sabia? Sim, é muito importante também com ansiedade. Tem muito aluno que quando vai tocar a música, ele toca numa velocidade muito grande, né? E a música é lenta.
Isso é porque a pessoa é muito ansiosa. Então, a gente trabalha também a música para que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de saber o tempo certo da música. Aí, sabendo o tempo certo da música, você trabalha com a criança, saber que cada coisa tem o seu tempo. Também a questão de depressão, né? Tem criança que, por mais que seja muito novo, tem essas crises. Já manifesta sintomas. Manifesta esses sintomas e a música ajuda a expressar esse sentimento. A minha intenção é fazer com que essas crianças elas toquem não somente na escola, mas também toquem em casa. Quando estiver, por exemplo, triste, toque o instrumento para que extravase esse sentimento. Sim. Toque em algum outro lugar. A gente também vai ter o xilofone para os menorzinhos, né? O xilofone, o metalofone, né? Que é aquele... É como se fosse um teclado de metal, onde tem aquelas baquetinhas, né? Da música da Pequena Sereia ali, né? Isso, exatamente. Que vai fazer com que as crianças também reconheçam as notas através das cores. Sim. Né? Na música a gente tem a padronização das cores para cada nota. Sim. Então eles vão aprender através das cores. Ah, não sabe ler ainda? Não tem problema. Aí vai aprender a tocar antes de ler, não tem problema. Por exemplo, na minha experiência, eu só pude aprender música depois de alfabetizado. Então, nas aulas que você preparou, não precisa necessariamente, porque são crianças também do ensino infantil, não precisa estar alfabetizada. Não. A música a gente aprende antes mesmo de falar, muitas vezes. Existe até estudos que a mulher que não está grávida e você coloca a música na barriga, a atividade cerebral da criança ela já começa a ter um funcionamento, diferente de alguém que não coloca nada. Né? Existem estudos, eu não me lembro qual que foi o país agora, mas colocaram 6 mulheres gestantes com o fone, colocando a música, e 6 mulheres que não colocaram. E assim, quando o bebê nasceu e tocaram a mesma música, o cérebro começou a ter uma atividade. Né? Então isso ajuda até mesmo. E nas suas aulas aceita aluno mais velho, tipo mais de 30? Tipo, eu posso assistir? Então, a gente vai estar pensando no projeto não só pro Fundi 1 e pro maternal, mas também pro Fundi 2 e o ensino médio. Né? Porque é importante também eles estarem preparados, saberem tocar um instrumento. Sim. Porque querendo ou não, pode ser uma profissão, pode ser um meio de você ter um rendimento, né? Sim. Diferente. Ou então também como um hobby, como uma coisa legal. Eu falando também na parte de artes, a gente está com um projeto aí de juntar com o pessoal também de marketing para saber como que funciona a audiovisual, que hoje em dia as escolas focam muito na arte no papel, né? Aquela coisa mais no caderno. A gente vai tentar levar gravações? Gravações. Olha que beleza. Filmes. O segundo ano de ensino médio estão fazendo uns vídeos bem legais. Que legal. Né? Então a nossa intenção é tirar a arte do papel e colocar eles fazendo na prática. E o legal que você falou do nosso audiovisual, para quem não sabe, a nossa equipe que trabalha com toda a parte de marketing do colégio, né? Os senhores que ficam atrás das câmeras, que fazem funcionar o Grilicast, um deles é um músico e um baita músico. Né? Eu acho que logo eu já vou fazer o convite aqui no podcast para ele não ter como dizer não. Vai chegar o dia que ele vai tocar aqui junto com a gente, que vai ser super legal, que é o Rodrigo. Ele tá dando joinha para vocês não estão vendo mas eu tô transmitindo o joinha dele para vocês. E veja, também é um baita músico, também veio para somar muito no nosso colégio, com o olhar de músico, com o olhar de marketing, com o olhar do audiovisual. E temos projetos muito bonitos para acontecer no ano que vem, projetos que envolvam música, gravações especiais com os alunos, então apresentações para os pais, tudo isso para fazer a sua experiência com o Grilli ser ainda mais imersiva, ainda mais interativa e, sobretudo, ainda mais educativa. E para a gente caminhar para o fim, né, porque o nosso podcast é muito bom, mas o tempo passa muito rápido, eu queria perguntar para o professor Vitor algumas questões mais voltadas agora para essa, eu vou chamar de disciplina, mas eu acho que não é a melhor palavra, porque é quase que um respiro novo essa disciplina de arte, de música para os menores. Para essas aulas, professor, quais os materiais que devem ser propiciados, quais os materiais que devem ser adquiridos pelas famílias? Claro que eu sei que tudo isso você vai explicar posteriormente, via comunicado oficial, né, iniciando o ano, mas assim, no modo geral, como é que você vê que isso vai funcionar? O aluno vai precisar trazer só caderno e lápis ou tem algumas outras coisas que ele precisa trazer? Legal, a gente está combinando aí com a coordenação dos pais poderem comprar ali um instrumentinho pro seu filho, né? Para que nas aulas não fique só nessa questão de anotar só
né, no papel. Como eu disse antes, a gente está tentando deixar a música e a arte fora do papel. Então essas aulas vão funcionar da seguinte maneira: a gente vai tentar sempre utilizar esse instrumento como um meio ali de entendimento entre a teoria e a criança, né? Então fazer com que eles entendam as notas, entendam ali como que funciona a música e já na prática. Caderno e lápis, a gente vai precisar usar algumas vezes para anotar, né? E o caderno é o caderno normal? O caderno normal, né? Entendi. Mais para frente, a gente pode pensar em um caderno pautado, porque aí as crianças vão saber já escrever português normal e já aprende a escrever a partitura. Legal. Né? A gente fala que o músico é doido porque lê bolinha, né? Sim. Vamos deixar as crianças todas doidas lendo bolinha. Eu ainda tenho os meus primeiros cadernos de música, cara. Tenho boa. lá com a data do ano 2000. Legal. É importante as crianças terem essa leitura também diferente. Que legal. Então, esse caderno pautado vai servir também para eles poderem escrever de uma maneira diferente. Sim. E aí a família em casa tem, né, essa experiência também de ouvir os estudantes e não ouvir agora só quais foram as suas atividades e as atividades ali, português, matemática, geografia. Como é que foi sua aula de música? Exato. E ele passar isso. E é muito legal essa interação, esse vínculo que vai se criando, não só aqui dentro, mas também em casa. Sim. Porque tem uma máxima, né, que diz que quem canta, seus males espanta. Isso é verdade? E para o ambiente escolar, funciona? Funciona. Tem uma frase muito interessante, eu esqueci quem foi que disse, mas a frase é o seguinte, se escutar música é bom, imagina tocar. Né? Então é uma frase, por exemplo, se você vê o seu filho tocando, você fala, nossa, que lindo, maravilhoso, por que você também não toca? Né? Por que você não participa junto com o seu filho? Né? Então isso pode ser que cative os pais a procurar um lugar para também treinar um pouco de música, então trocar junto com o seu filho. Exatamente. Tem muitos pais que já tocam, mas o filho não toca. Sim. Né? Então é um estímulo também para o pai tocar junto com o filho. E aí você cria esse vínculo, né, também com o seu próprio filho, o vínculo familiar. Sim. Né, do pai também com a escola, que é importantíssimo. Agora, professor Vitor, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos pais, para os nossos alunos, o que você espera aí que vai acontecer no ano que vem, e também deixasse uma dica cultural para eles, né? Porque eu acho que é super importante criar esse repertório com os estudantes, não só dentro da escola, mas o legal é quando ele ultrapassa as nossas paredes. Mas deixa uma dica aí e conta aí para os nossos espectadores. Legal. Vamos lá. A mensagem que eu quero passar é para os alunos do Fundi 1, do ensino fundamental, do infantil também, a todos os alunos da escola e para os pais, né? Que a gente vai tentar fazer esse projeto para que os alunos se sintam mais confortáveis, para que os alunos tenham um desempenho ainda melhor, né? Porque a música, ela não tem um médico que fale não dê música pro seu filho, não existe. A música só vai trazer benefícios. E a gente vai fazer com que a música para as crianças, as nossas crianças, os nossos alunos, seja uma coisa agradável, seja uma coisa diferente, né? Que faça com que eles tenham vontade de vir para a escola, né? Não só por causa da música também, mas por conta de tudo que nós temos aqui. E a dica cultural, né, que eu digo, já dei até essa dica cultural pro Fundi 2, que é a Sala São Paulo. Uhum. Né? A Sala São Paulo é a maior sala de concerto que a gente tem na América Latina, fica aqui em São Paulo, é só ir na Estação da Luz, de domingo de manhã de graça. E parece que o trem tem uma parada agora que é lá dentro mesmo. Sim, né? Sim, na própria Estação da Luz, né, para quem tá aqui perto de Itaquera, pega Dom Bosco aqui, desceu na Estação da Luz, não precisa nem sair da Estação da Luz. Saiu do metrô, desce as escadas rolantes, subiu, já tá dentro da Sala São Paulo. E de domingão, de manhã, de graça. Né? Então é uma dica cultural que vale a pena. Muito legal. Maravilha! E para que não fique só nas palavras dos dois professores carecas, a gente vai deixar mais um pouquinho de música para vocês, porque esse foi mais um Grillcast.